bem com vocês? Eu sou a Tia Pri e eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês muito legal, muito interessante. E essa história se encontra na Bíblia, o livro que é a Palavra de Deus, e se encontra em Êxodo 1 e 2, tá bom? Agora eu vou te falar uma coisa para vocês. Quando a tia era pequena, a tia tinha medo de tempestade, medo de, sabe quando dá aquela chuva forte que faz muito barulho no telhado? Então a tia morria de medo. A tia tinha medo que aquela chuva, aquela tempestade pudesse destruir a minha casa e a minha família. E também eu tinha um amiguinho que ele tinha medo de que os pais dele pudessem se divorciar. Os pais dele viviam brigando, discutindo, e ele ficava com muito medo de que eles pudessem se separar e ir um para cada canto. E ele ficava com medo porque ele não sabia se isso acontecesse, se ele ia ver o pai, ia ver a mãe, e ele tinha medo disso acontecer. Então, eu e esse meu amiguinho vivíamos cheios de medos e preocupação. E você? Você também tem medo de alguma coisa e preocupação? O que você faz para lidar com isso? Na Bíblia existia muitas pessoas naquela época que também passaram por situações assim, que também tiveram medo, tiveram preocupação, mas algumas vezes. Mas vamos ver como uma dessas pessoas soube lidar com isso? A história que eu vou contar para vocês é a história de Joquebede. Joquebede, uma mulher muito sábia e fiel e temente a Deus, e corajosa também. A Bíblia fala que naquela época havia uma população que era a população onde Joquebede vivia. Só que existia um rei muito malvado, o nome dele era Faraó. O povo de Israel tinha se tornado escravo desse cruel faraó. A Bíblia diz que desde que nascemos, desde que eu e você nascemos, eu e você somos controlados pelo pecado. Mas a Bíblia também diz que Deus enviou o Filho dele para nos livrar do nosso pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é você querer fazer algo que não é da vontade de Deus, algo que é da sua vontade. Da sua vontade. Por isso que você peca. E mas Deus foi tão bom conosco que ele enviou o seu filho unigênito, seu único filho, para morrer por mim e morrer por você. E hoje somos livres do pecado. Hoje nós podemos ter a confiança de que Jesus um dia vai voltar, porque ele cresceu, morreu, mas ele ressuscitou e temos a confiança de crer nele, né? Crer que ele existe. E o povo de Israel não era livre do pecado. Eles não eram livres, eles eram escravos do malvado Faraó. Faraó era um rei naquela época que era muito malvado, muito ruim, e ele teve uma péssima ideia. Ele queria que todos o povo de Israel fossem escravos dele, vivessem trabalhando para ele. Só que ele ficou com raiva, ele está virado porque ele via que o povo de Israel, que era um povo temente a Deus, estava crescendo, e ele ficou furioso com isso. Ele não queria que o povo de Israel crescesse, então ele teve uma ideia tenebrosa. Ele chamou os escravos e chamou todos os escravos e ordenou assim, ordenou que eu ordeno que todas as parteiras que forem fazer partos, que parteiras é as médicas que cuidam dos bebezinhos. Então ele ordenou que elas matassem todos os bebês meninos, todos os meninos que nascessem naquela época,
do povo israelita era para elas matar, não era para elas deixar viver nenhum. Como ele era malvado, né? Mas o que aconteceu? As parteiras daquela época decidiram não obedecer a Faraó. Então, quando elas iam fazer parto dos bebezinhos, elas permitiram que todos nascessem e que todos tivessem vida. Então, Faraó, furioso, ficou sabendo daquela história. E ele ficou tão furioso que ele falou: não acredito que essas parteiras me enganaram, não seguiram as minhas ordens. Então ele chamou os soldados dele, todos os soldados, e deu uma ordem para eles. Ele falou assim: eu quero que vocês peguem todos os bebês meninos que nasceram, que existiam no povo de Israel, nos israelitas, e matem todos, joguem todos no rio Nilo. Ah, meu Deus, como ele era malvado! Como pode ter coragem de fazer isso com os bebezinhos? Pegar os bebezinhos e jogar no rio para matá-los? Nossa, então os soldados, todos daquela época, saíram para a cidade e tomaram seus bebezinhos das suas mães, pegaram todos os bebezinhos para jogar no rio Nilo. E foram jogando os bebezinhos, e as mães todas aterrorizadas, preocupadas com medo, chorando, não podiam fazer nada. Mas teve uma mulher, Joquebede. Joquebede foi tão corajosa, porque Joquebede pensou: eu não quero que meu bebezinho morra, eu não quero que o meu filhinho morra. Poxa, como vai ser se o meu filhinho morrer? Como vai ser se eu ficar sem meu filhinho? Meu Deus! Ela começou a orar e ela falou, ela olhava para o bebezinho dela assim e falava: meu Deus, eu não quero que o meu filho morra, Senhor. O que eu vou fazer sem ele? Então ela começou a orar e ela começou a ter uma grande ideia. Ela chamou o esposo dela, ela chamou a filhinha dela, Miriam, que sempre estava por perto, e falou: olha, eu tive uma grande ideia. Eu vou fazer um cesto. Ela pensou com ela: eu vou fazer um cestinho e vou colocar esse bebezinho, meu filhinho, dentro desse cestinho e vou colocar no rio. E todos ficaram assustados. Como assim você vai colocar ele no rio? O cesto vai afundar. Não, mas o cesto que ela fez foi um cesto que não afundava na água. Então ela pegou, colocou aquele bebezinho naquele cesto, tampou o cesto e falou: vou colocar ele no rio Nilo, porque eu sei que Deus não vai deixar acontecer nada com ele. Então ela foi lá, colocou o bebezinho no rio e foi para casa orar. Mas Miriam, que era muito esperta, não foi embora. Ficou escondida, olhando para onde que esse bebezinho ia, para onde que esse bebezinho ia chegar. Então, ela, vendo de longe, ela viu que o bebezinho estava indo em direção a umas mulheres que estavam tomando banho naquele rio. E Miriam ficou: meu Deus, eu não acredito. Logo Miriam viu que aquelas mulheres eram da casa de Faraó e uma delas era a filha do Faraó. Então Miriam ficou assustada, porque Miriam pensou: ela vai matar o meu irmão. Mas não. Quando a princesa, filha de Faraó, viu aquele cesto, logo pediu para que uma escrava dela pegasse aquele cesto e abrisse. Quando ela abriu o cesto, ela teve uma grande surpresa. Que bebezinho lindo! Nossa, como ele é lindo! Tira ele do cesto. Então tiraram o bebezinho do cesto e ela ficou tão satisfeita com aquele bebê, porque a filha de Faraó não podia ter filhos, então ela tinha vontade de ter filhos. Então Deus foi tão bom que Deus fez a pessoa certa e na hora certa encontrar aquele bebezinho. Ela, olhando para aquele bebezinho lindo, ela falou:
vou colocar o nome dele de Moisés, porque tirei ele das águas. Então ela colocou o nome daquele bebezinho de Moisés. E Miriam, perto, vendo aquela situação toda, olhou e viu que ela não iria fazer mal para aquele bebê. Então a princesa falou: E agora? Eu preciso de uma ama de leite para amamentá-lo. Como eu vou fazer? E Miriam chegou perto e disse: Oi, princesa, tudo bem? Eu ouvi você falando da ama de leite e eu conheço alguém que pode te ajudar. Ah, então a princesa ficou satisfeita e falou: Corre lá então, Miriam, e vai atrás dessa pessoa e traga ela para mim. E Miriam então foi feliz da vida, correndo, correndo, quase caindo para chegar na casa dela, chamar: Mãe, mãe, mãe. A mãe dela veio: Oi, Miriam. Mãe, mãe, você não sabe o que aconteceu. E a Joquebede falou para ela assim: Filha, calma, respira. Como foi? Me conta. E Miriam contou: Mãe, você não sabe aonde o meu irmãozinho foi parar. Lá no palácio, lá no rio, perto do palácio do rei Faraó. E a mãe dela ficou assim assustada. Então ela falou: Mas a princesa encontrou ele, mãe, e vai cuidar dele, não vai fazer mal para ele. E Joquebede então ficou feliz e ela falou: Mãe, ela precisa de uma ama de leite, precisa de alguém para cuidar do bebê. E eu falei para ela da senhora. E Joquebede então ficou muito feliz e falou: Não acredito, minha filha. E ela falou: Mãe, você não vai acreditar. Ela colocou o nome do meu irmãozinho de Moisés. E Joquebede, feliz da vida, falou: Moisés, que nome lindo. Então Mariam falou: Vamos, mãe, vamos até lá, porque a princesa quer que você cuide do seu próprio filho. Como Deus faz as coisas, né, crianças? Como pode? Deus foi tão bom, Deus honrou tanto a fé e a coragem de Joquebede, que ele fez com que ela cuidasse do próprio filho. Olha que história interessante. Então Joquebede foi, pegou aquele bebezinho e levou para casa. A princesa falou para ela: Olha, eu vou pagar para você cuidar dele. Então Joquebede, toda feliz com Miriam, levou aquele bebezinho para casa e foi cuidar daquele bebezinho. Nossa, gente, como Deus é bom, né? Como Deus faz as coisas. Tá vendo? Quando a gente confia em Deus, como Deus faz? Joquebede teve confiança e coragem em Deus. Como ela foi uma mulher de coragem, não é verdade? Ela confiou, ela teve coragem, ela viu que o filho dela corria perigo e ela falou: Meu Deus, eu não posso deixar meu filho correr esse risco. Então ela teve a sabedoria de criar essa situação toda para que o filho dela não morresse. Agora imagine você, se a Joquebede ficasse com medo e, e triste, com medo, sem coragem, se faltasse fé e esperança, e se faltasse coragem nela, se ela deixasse o medo dominar ela, o que iria acontecer? Com certeza aquele bebezinho iria morrer, não é verdade? Mas Deus é tão bom que bradou no coração de Joquebede e fez ela ter fé e confiança nele, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Então, Deus fez com que acontecesse isso tudo para que Joquebede soubesse, tivesse mais esperança e tivesse a certeza de que Jesus nunca nos abandona. Então, criança, você que conhece você que conhece Jesus e ouviu essa história e sabe como Jesus é bom, como Deus é capaz de nos suprir todas as nossas necessidades. Eu quero que você nunca esqueça disso. Nunca esqueça que quando você tiver medo, quando te faltar coragem e você tiver medo, primeira coisa, você vai pensar em Deus. E em segundo lugar, você vai pedir que Deus lhe dê coragem para fazer o que Ele te mandar fazer, tá bom?
Então, eu quero que essa semana, quando você estiver em casa e você passar por alguma situação de medo, ou tristeza, ou falta de coragem, você lembre disso. Em primeiro lugar, pensar em Deus. E em segundo lugar, pedir para Deus que Ele lhe dê coragem. Coragem para você fazer o que Ele mandar, tá bom? Então, não tenha medo dessa história. Porque assim como Joquebede teve fé e confiança e atitude de fazer essa situação toda para que o filho dela não fosse morto, assim Deus pode fazer com você também, te honrar. Que história linda, né? Vocês gostaram da história de Joquebede? Gente, como é legal, né? A gente ter fé e confiança em Deus, coragem, né? Só com Deus nós podemos ser assim, como Joquebede, ter sabedoria como ela teve, né? Então, eu quero que agora você coloque a mãozinha no seu coração, aí onde você estiver, e faça uma oração comigo, tá bom? Feche os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história linda. Nós aprendemos tanto com essa história. Deus, eu quero te pedir que o Senhor tire da minha vida todo medo. Lance fora todo medo e me dê coragem. Eu quero ser corajoso, ou eu quero ser corajosa, Senhor. Me ajuda a ter coragem nesses dias que eu estou enfrentando essas batalhas tão terríveis, esse vírus que vem atentando contra nossas vidas. Deus, me ajude a ter coragem. Eu preciso de ter coragem e confiança e fé em Ti. Me ajude a ser igual a Joquebede. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, tenha certeza de que Jesus vai te ajudar a ter coragem, tá bom? E você viu como é que eu tô? Coloquei um lenço aqui na cabeça para eu ficar parecida com o povo israelita, parecida com Israel, com Joquebede, com Miriam. Ficou legal? Vocês gostaram? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou do vídeo, vai lá e ó, tem o joinha aí embaixo. Você clica nesse joinha, tá? Se inscreva no meu canal e ativa o sininho. Vai lá no sininho, ative o sininho para que você possa saber todas as vezes que tiver vídeo. Peça para o papai e para a mamãe colocar para você, tá bom? Então, a tia manda beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijos!